Olá! Nessa segunda aula é hora de avançarmos para mais pranchetas e mais objetos. Então, como vamos manipular objetos e vamos criar mais pranchetas. Podemos clicar aqui no menu Arquivo, uma vez que o Illustrator está aberto. Pedir novo. Vou clicar aqui. Escolhemos o tipo de arte que queremos ou podemos clicar em Novo Arquivo neste botão. Ainda vou usar arquivo para impressão. Então, vou clicar aqui na opção Print ou Impressão. Aqui à direita eu vou escolher a unidade de medida, vou usar milímetros, CMYK ou RGB Color, de maneira simples por enquanto. Então, se eu vou trabalhar com arquivos para impressão, eu uso o CMYK ou CMYK. Ou, se vou trabalhar com arquivos digitais, eu posso escolher RGB. Vou deixar como CMYK Color e vou pressionar o Criar. Agora eu vou supor o seguinte, eu tenho aqui um arquivo, eu não escolhi o tamanho desta página, desta prancheta, eu vou clicar aqui na ferramenta prancheta e vou ver que tamanho tem essa. Aqui do lado direito eu vejo as opções, então eu tenho uma letter, um tamanho papel carta, que eu poderia trocar para 4, ou poderia trocar ainda para uma A3. Eu quero que encaixe na tela, vou usar o atalho Ctrl 0 e até mesmo Ctrl menos para eu ver o nome prancheta ou artboard. Supondo que eu quisesse criar um cartaz e também criar um folheto. Então eu teria como desenhar uma nova prancheta ou uma nova artboard e colocar os valores do tamanho do folheto que eu quero. Então, com a mesma ferramenta ainda, a ferramenta prancheta, eu clico aqui e digito em W e H os valores que eu quero. Muito bem, eu quero uma largura de 150 milímetros e eu quero uma altura de 210 milímetros. Eu posso arrastar para onde eu quiser e tenho então a barra de espaço para obter a mãozinha, a ferramenta Hand para manipular. E eu posso criar mais um, por exemplo, se eu quisesse um cartão de visitas, eu crio aqui um formato e digito o tamanho que eu quero. Eu quero 90 de largura, 90 milímetros de largura e quero uma altura de 50 milímetros. Pronto, agora eu tenho 3 pranchetas. Então é importante saber que eu posso então usar elementos similares para fazer o meu cartaz, como por exemplo o logotipo, tipo de fonte, e depois usar também os elementos aqui no folheto e no cartão de visita. Muito bem, vamos ver outros itens. Eu vou trocar pela ferramenta de seleção. Como eu poderia mudar a unidade de medida se preciso? Eu escolhi milímetros, mas posso mudar para centímetros, por exemplo. Isso eu posso fazer com a exibição da régua. Bom, como é que eu exibo a régua? Eu venho aqui no menu visualizar e peço a opção régua, que também funciona como Ctrl R ou Command R. Cliquei aqui na parte superior, na parte esquerda, eu tenho a minha régua. Se eu quiser mudar então, eu uso o botão direito na minha régua e escolho centímetros. É muito prático essa mudança, já troquei. Então agora eu tenho as medidas em centímetros, também aparece aqui em propriedades. Lembrando que exibe as propriedades da ferramenta que você está usando e os elementos que você seleciona. Posso pegar a ferramenta Artboard novamente e uma vez com a ferramenta prancheta, eu vou digitar o nome aqui em propriedades. Então vou chamar de cartaz, bem direto. Pressiono Enter, clico na outra prancheta, troco o nome, folheto, Enter e digito o nome cartão de visita e pressiono o Enter. Muito bem, agora eu tenho, dar um zoom aqui usando Alt e o scroll do mouse. A rodinha do mouse para aplicar esse zoom é uma opção. Como eu tenho 3 pranchetas, quando eu clico em uma delas com a ferramenta Artboard ou com a ferramenta de seleção, cliquei sobre ela. Quando eu pressiono o Ctrl 0, o zoom que ele vai aplicar é naquela prancheta que está selecionada. Eu vou clicar na outra no cartão de visita, Ctrl 0 ou Command 0. O Ctrl Alt 0 ou o menu View e encaixar todas as artboards. Aí eu vejo todas elas na minha tela. Muito bem, agora eu posso escolher algumas ferramentas para começar a ver mais elementos. Por exemplo, eu vou desenhar um retângulo, clico na ferramenta retângulo e desenho um retângulo aqui. Eu posso, por exemplo, usá-lo como fundo. Nesse caso, eu teria que aumentar o tamanho do objeto. Posso fazer isso digitando o valor ou simplesmente aumentando ele na alça de seleção. Posso trocar a cor desse objeto. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em propriedades, eu tenho a opção de cor, preenchimento, e eu escolho as cores por aqui rapidamente. Por exemplo, um azul. Então eu posso criar objetos assim, tendo uma função de fundo, e posso criar objetos para fazer ou uma decoração com eles, ou mesmo construir um desenho
ou uma ilustração. Mas vamos focar aqui nos objetos. Cliquei nesse objeto, então vamos focar em como eu posso manipular esse objeto com mais detalhe. Lembrando que eu clico sobre ele primeiro e eu tenho as opções disponíveis aqui em propriedades. Eu já usei o preenchimento, agora eu vou usar o contorno. Então tenho aqui embaixo as opções do contorno. Eu posso aumentar o tamanho ou a espessura da borda. Agora eu tenho preenchimento azul e borda preta. Vou trocar a cor da borda clicando nas opções de cores aqui. Vou trocar para um vermelho. Então eu tenho preenchimento e tenho borda. Quando eu tenho objetos assim, eu tenho algumas opções de alteração da borda que podem aparecer aqui em borda ou tamanho e mais alguns elementos para a gente trabalhar. Então eu posso escolher aqui a opção de traçado, que é a borda ou linha. Eu posso trabalhar isso aqui de várias formas, veremos isso mais tarde. Quando eu deixo dessa forma, tiro a seleção e desenho um outro objeto, por exemplo, um círculo ou uma elipse, eu tenho herdado as opções que eu deixei ali do objeto, a borda, o estilo de borda e as cores. Se eu quero desenhar então um círculo, você pode usar o Shift enquanto desenha. Idem para o quadrado. Eu posso reduzir o tamanho de todos eles, selecionando todos assim e reduzindo com Shift, se eu quiser proporção. Note que o tamanho da borda não acompanha a redução. Isto pode ser bom em alguns momentos, pode ser ruim em outros momentos. Para alterar a opção sobre a redução ou não da borda, nós podemos vir aqui em propriedades, nas opções de transformar, clicar neste menu de 3 pontos e escolher Scale, Strokes and Effect, ou escalonar o traçado e os efeitos. Podemos aproveitar para também marcar os cantos. Isso ajuda bem ao reduzir. Vamos ver? Agora sim, a diferença é muito grande. Você tem uma redução dos objetos e o traçado acompanha. Isto é importante quando se trata de ilustrações já produzidas ou mesmo logotipos. Ok, eu vou reduzir essa borda. Vou clicar na opção do Stroke aqui e reduzir essa borda para 5 pontos. Cliquei novamente no retângulo. Mantive o mouse pressionado e eu posso escolher outro. No entanto, se eu quero toda hora pegar mais objetos, é melhor que eu retire esta área daqui. Basta trazer o mouse para este pequeno ponto e soltar. Agora eu posso colocar estes itens onde eu quiser. Fica mais fácil para desenhar. Então, eu posso desenhar, por exemplo, eu tenho este retângulo com cantos arredondados. Também tem estrela. Você pode desenhar direto ou pressionando Shift, aí trava na posição correta dela. O polígono também é assim. Esses elementos têm alguns segredinhos que podemos utilizar para alterar a sua forma ou a sua quantidade de itens. Exemplo, o retângulo possui, além das alças, estes pontos perto dos ângulos. Eu clico, seguro e arrasto, eu tenho como arredondar os cantos no máximo na menor altura. Então ele vai fazer 50% aqui. Este retângulo já tem cantos arredondados, mas a ideia é a mesma. No caso do círculo ou da elipse, ele também tem esse localizado fora para eu fazer esse trabalho de abertura de ângulo. O polígono também tem. Vou clicar, então eu consigo arredondar os seus cantos. A estrela também tem. Aqui está, cantos internos e posso trabalhar com cantos externos. Além deste outro elemento aqui, que eu posso clicar e aumentar e reduzir a quantidade de pontas. São itens bastante práticos e podem ajudar bastante à medida que você sabe que tipo de elemento você quer. Agora eu vou apagar alguns elementos só para explicar mais um item. Vou só explicar um item aqui, que é a duplicação. Eu posso arrastar o objeto, selecionar o Alt e ele duplica. Tem essas linhas que são elementos de alinhamento. Eu tenho essa opção de alinhar com essas linhas automáticas. Essas linhas estão aqui, menu View, menu Visualização e Smart Guides. Ou eu posso não usar as linhas, mas usar o Alt e o Shift. O Shift mantém a direção. Eu solto a tecla Alt e ele duplica. Melhor soltar a tecla Alt antes de soltar o mouse. Muito bem, mais uma opção. Arrasto, seguro o Alt, Shift, se quiser que vá diretamente na direção que eu estou precisando. Solto o mouse e Ctrl D. Ele repete esta última duplicação. Obrigado por assistir e até a próxima.